E aí, turma, tudo bem, neuroaprendiz? O meu nome é Cíntia Marchiori, eu sou psicopedagoga e formadora de educadores. Hoje eu quero conversar com você sobre a hora do parque. Conta pra mim, você lembra de brincar no parquinho quando você era pequeno? Eu me lembro muito bem dos meus momentos de parque. A escola que eu estudava quando eu era pequena não era muito grande, mas pra mim aquele parquinho era gigantesco. Eu lembro direitinho daquele espaço. E também lembro que eu adorava ficar no alto do trepa-trepa olhando tudo lá de cima. Até porque eu nunca fui muito alta, então para mim era um paraíso olhar tudo do alto. Se você já é um neuroaprendiz, bem-vindo de novo ao canal. Se ainda não é, aproveita, inscreva-se e acione o sininho para receber as nossas notificações. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o tanque de areia. O tanque de areia como um momento de brincadeira livre, mas também de brincadeiras mediadas pelo professor. O professor, tanto no tanque de areia quanto no parque, tem que ter um olhar atento, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nem toda escola diferencia tanque de areia e parque. Mas para mim é uma diferenciação importante para a gente fazer. Porque o tanque de areia e o parque têm características semelhantes, mas têm muitas diferenças. No tanque de areia, apesar da possibilidade de transitar, as crianças brincam mais sentadas. Elas estão sempre em pequenos grupos fazendo construções. Elas estão ali, planejando, moldando a areia, usando água. Elas estão criando primeiro na cabeça para depois fazer a construção. Para brincar na areia, a criança precisa da coordenação motora fina dela. Ela usa os baldinhos, ela usa as pazinhas e vai trabalhando com essa coordenação que é mais delicada. Ela precisa também dosar o seu tônus muscular, porque se ela faz tudo com muita força, não há castelo que sobreviva montado. Na minha concepção, o que a gente chama de parque é aquela área mais livre, onde a criança pode correr, pode brincar com bola, pular corda. É uma diferença muito grande porque as crianças não estão sentadas. O próprio espaço mais amplo já induz a criança às brincadeiras mais agitadas e em grupos maiores. Normalmente é na hora do parque que as educadoras têm que ficar mais atentas com as crianças correndo. É naquele momento que a gente fala, não corre, olha, cuidado, vai machucar, vai trombar. Isso é uma constante, mas isso é natural. Quando a criança está num espaço mais amplo, ela usa sua coordenação motora global. Ela corre, ela pula, ela salta, ela está com mais crianças, brincando de pega, de corrida ou de esconde-esconde. O importante é que as brincadeiras no parque também possam ser mediadas, porque se as crianças têm várias brincadeiras à sua disposição, se ela conhece várias brincadeiras, é natural que elas combinem entre si do que vão brincar naquele momento. Então, a corrida meio descoordenada para qualquer canto da escola, acaba sendo substituída por uma brincadeira com regras. Um pega-pega de mão dada, um pega-estátua, enfim, uma brincadeira que ela já conheça e que ela consiga se organizar com os colegas para usar aquele espaço sem uma corrida para lá e para cá. Para brincar no parque, as crianças precisam ter modelos. E os modelos não precisam ser dados só pelo professor de educação física. Ainda mais se a gente fala de educação infantil, onde a maior parte das escolas não tem um profissional específico para essa área. Quando a gente introduz novas brincadeiras, naturalmente as crianças usam esse repertório na hora de se organizar. É preciso lembrar que mesmo no parque, quando a professora pode até ter a chance de conversar um pouco com uma colega, ela precisa estar atenta. Ela precisa observar as lideranças, ela precisa observar como as crianças estão resolvendo conflitos e até mesmo se alguma criança está sendo deixada de lado durante as brincadeiras. Ela precisa mediar. No parque, a professora consegue realmente ajudar as crianças a desenvolverem a sua educação socioemocional, porque ali os conflitos aparecem e precisam ser resolvidos. Na hora do parque, a criança aprende a ser equipe, a trabalhar em grupo. Uma queimada não se joga sozinho, um alerta não se joga sozinho. Um pique-bandeira, então, de jeito algum se brinca com uma pessoa só. E aí a criança precisa aprender a ser grupo. E ela precisa aprender a ser ela mesma, mas tendo empatia e tendo respeito pelos colegas que às vezes têm mais ou têm menos agilidade que ela. Até poucos anos atrás, as crianças brincavam na rua. Uma hora elas eram as menores que precisavam ser café com leite. Em outros momentos, elas eram as mais velhas que precisavam cuidar dos menores. Hoje, com a pouca possibilidade de brincar na rua, o parque da escola é esse espaço. É ali que a criança aprende a lidar com as diferenças, as características individuais e as habilidades, que algumas têm mais, algumas têm menos. E não tem problema, porque cada criança tem o seu espaço garantido na hora do brincar. A gente já conversou em algumas outras ocasiões sobre a importância do planejamento. E para o espaço do parque, ele também é importante.
É claro que a criança precisa ter um momento do ócio, do brincar livre, onde ela tem que se organizar com seus pares. Mas eu sou super a favor das brincadeiras dirigidas, porque são elas que trazem para crianças repertório para que em outros momentos elas acabem substituindo a corrida por brincadeiras com regras e brincadeiras em equipe. Se no parque da sua escola tem trepa-trepa, escorregador, aquelas casinhas de madeira, incentive os seus alunos a explorar esses espaços, a explorar a força, o tônus muscular. Eu não sei qual é o nome daquele brinquedo que tem uma escada invertida e as crianças vão segurando nas barras para passar de um lado para o outro. Mas eu me lembro que eu nunca tinha força para chegar do outro lado. É um movimento de corpo que só é possível com muito treino. Além de tudo, a casinha do parque pode virar um gigante, pode virar um castelo ou outras brincadeiras incríveis. Também é interessante, na hora do parque, introduzir elementos como sucatas, bolas e até mesmo corda. Esses elementos acabam chamando a atenção das crianças e acabam diminuindo a correria nesse espaço. Apesar do parque ser um momento aparentemente mais livre, ele precisa ser planejado pelos educadores. Ele precisa mesclar a atividade livre com a atividade dirigida e o professor tem que estar sempre atento aos movimentos que acontecem ali naquele espaço. Eu tenho excelentes lembranças da época em que eu frequentava o parque como criança e das escolas que eu trabalhei. É importante que os momentos de parque sejam significativos para os nossos alunos, para que eles tenham memórias muito gostosas também desses momentos quando eles forem adultos. Eu já falei aqui para vocês dessas minhas memórias. Me conta também, você tem memórias da época que brincava no parque? Ou memórias de vivências suas com seus alunos? Me conta aqui nos comentários, deixa eu saber um pouquinho mais sobre a sua história, eu vou adorar conversar com você. E se você acha que esse conteúdo é relevante e que ele deve chegar para um número maior de pessoas, deixa seu like, vai ajudar o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais gente. Neuroaprendiz? Te vejo aqui no canal no próximo vídeo. Até lá!